As coisas mencionadas anteriormente são o que importa para Naruto. A compensação oferecida pela Cloud Village não se limita apenas a isso. Dinheiro e recursos certamente são abundantes. Além disso, eles têm suas próprias intenções sutis. Claro, não se trata de conspirar contra Naruto ou armar armadilhas. Entre as muitas compensações, há várias coisas que Naruto não mencionou, como algumas propriedades dentro da Terra do Relâmpago, especialmente duas localizadas na própria Vila das Nuvens. Isso revela completamente suas intenções ocultas. Se não podem tratá-lo como um inimigo, pelo menos conquistá-lo. Quem sabe, um dia ele pode se lembrar de que possui algumas propriedades na Terra do Relâmpago. Mesmo que seja só para férias, se passar um tempo lá e criar laços com outras pessoas, talvez se disponha a ficar neste país por um período mais longo. Claro, as chances são pequenas, tão pequenas que é apenas uma fantasia. Mas se um evento de probabilidade tão baixa custa apenas algumas propriedades, por que não tentar? Isso é algo que o Raikage jamais conseguiria inventar. Para ele, ninjas são apenas ferramentas. Até mesmo o Kage só considera como gerenciar e atribuir trabalho a essas ferramentas. Essa foi a opinião do Daime da Terra do Relâmpago depois de saber sobre o assunto. Como é um inimigo que eles não podem se dar ao luxo de ofender, eles devem compensá-lo generosa e diretamente. Se isso oferece uma chance de consertar as relações, tanto melhor. Naruto não se importa muito com essas coisas. Karen verificou tudo cuidadosamente e não conseguia parar de sorrir. Uma semana depois, um navio partiu da Vila das Nuvens. Liderados pelo secretário do Raikage, Mabui, eles levaram Naruto para as Cataratas da Verdade. A localização dessa ilha é misteriosa, e a Vila das Nuvens não tem capacidade de controlá-la. Depois de vários ajustes de curso e 2 dias inteiros de navegação, eles finalmente encontraram a pequena ilha. Era enorme, escondido em meio a uma névoa espessa. Diferente de qualquer outra ilha que encontraram ao longo do caminho, o perímetro desta ilha não era cercado por praias baixas de areia ou palmeiras altas, muito menos por gaivotas ou caranguejos. Em vez disso, estava rodeado por estalagmites irregulares e salientes. O vento e as ondas não estão tão desgastados. Em vez disso, ficaram cobertos por musgo denso e cracas, tornando-as ainda mais ameaçadoras e pontiagudas. Em meio às estalagmites, era possível avistar vagamente alguns cadáveres de animais e humanos. Répteis deslizavam entre eles. Isso dava uma sensação sinistra. Naruto olhou para longe. Abaixo desta ilha, havia uma vasta e poderosa força vital. Será que essa poderia ser a tartaruga mencionada na Vila das Nuvens? Mas tem tamanho sem força. Em seu corpo, quase não havia chakra detectável, apenas traços de energia natural. No entanto, mesmo em termos de energia natural, tanto sua quantidade quanto sua qualidade eram extremamente escassas. Até mesmo os sapos jovens do Monte Myoboku contêm mais energia natural do que ele. O navio não se aproximou mais, parando a uma distância de cerca de 300 a 400 metros. Sem doca, Karen perguntou ao notar os ninjas da nuvem se preparando para desembarcar e aterrissar na ilha. Mabui balançou a cabeça e explicou. Esta ilha se move, então qualquer doca construída acabará sendo engolida pelo mar. Além disso, quanto mais difícil for pousar nesta ilha, mais vantajoso será para nós na Vila das Nuvens. Enquanto ela falava, um ninja com tinta de guerra preta no nariz emergiu da ilha e ficou em cima de uma estalagmite, acenando para eles. Recebi ordens do Raikage-sama. Serei responsável por hospedar você desta vez. Ele fez sinais de mão. A barreira foi levantada. A névoa que envolvia a ilha pareceu se dissipar um pouco. Por favor, siga-me, o homem acenou. Os ninjas no navio pegaram suas bagagens, pularam na água e começaram a caminhar em direção à ilha. Naruto levantou o Karen e caminhou pelo céu. Olhando para baixo, ele podia ver a ilha inteira. Dentro das estalagmites havia uma floresta densa, com uma pequena colina aninhada no centro. Os ninjas da nuvem que tinham acabado de escalar as estalagmites não conseguiram deixar de olhar para a figura dourada que já havia cruzado a barreira natural e entrado na ilha à frente deles.
O ninja da nuvem responsável pela recepção ficou surpreso. Então, esse é Uzumaki Naruto. Sua voz estava cheia de reverência por um indivíduo poderoso. Um ninja com a habilidade de voar. Até onde ele sabia, somente os Tsuchikage podiam voar. Em sua juventude, ele também testemunhou o Tsuchikage em voo. Mas talvez por causa da aparência e do físico do Tsuchikage, ou talvez por causa da técnica, a postura de voo do Tsuchikage era como estar suspenso, muito menos graciosa e relaxada do que a elegância e a facilidade demonstradas por Uzumaki Naruto. Os outros ninjas da nuvem permaneceram em silêncio, apenas lançando olhares complexos para ele. De fato, este é Uzumaki Naruto. Quando os ninjas da nuvem desembarcaram na ilha, eles encontraram Naruto esperando na entrada. O ninja responsável pela recepção estava prestes a conduzi-los até suas acomodações. Vamos primeiro para as Cachoeiras da Verdade. Naruto sorriu, rejeitando o arranjo, mas com um tom gentil. O ninja ficou atordoado, assentiu e liderou o caminho. As ordens do Raikage eram atender incondicionalmente qualquer pedido de Uzumaki Naruto. As Cataratas da Verdade estavam localizadas no centro desta Ilha da Tartaruga. Parecia bem pequeno, muito menos impressionante do que as Cachoeiras da Terra do Relâmpago. Um pequeno rio, com apenas 4 ou 5 pessoas de largura, descia em cascata de um penhasco com mais de 10 metros de altura, desaguando em uma piscina um pouco maior que o próprio riacho. No final da cachoeira, no centro daquela piscina, havia uma plataforma em forma de círculo. Este é o lugar conhecido como Cachoeira da Verdade, apresentou o ninja. Se você se sentar na plataforma no centro da piscina, fechar os olhos e meditar, poderá ver seu verdadeiro eu. Naruto deu um passo à frente, pronto para ir. Mabui perguntou: Uzumaki-sama, você quer que a gente vá embora? Naruto sorriu para eles e balançou a cabeça. Ele sentou-se na plataforma e fechou os olhos. 2 raposas de 9 caudas o seguiram, assumindo formas humanas, e entraram em meditação ao seu lado. Uma onda de energia natural fluiu. Naruto não resistiu, permitindo que ela o envolvesse. O som da água corrente desapareceu de repente. A escuridão diante dele foi substituída pela cena da cachoeira que havia aparecido antes. Naruto olhou para cima, e de trás da cachoeira, uma figura emergiu. Era outra versão dele mesmo. Ele usava a mesma capa de capitão, com 2 espadas na cintura. Mas seus olhos eram diferentes. Os olhos desse outro eu, emergindo da cachoeira, eram tão vermelhos quanto sangue, cheios de ódio e raiva. Por que você não destruiu a Vila das Nuvens? Perguntou ele enquanto saía. Você claramente deu uma chance a eles. Mas eles não gostaram. Principalmente aquele cara chamado A. Ele até teve todo tipo de outros pensamentos ao fazer as reparações. Ninjas são criaturas tão sem graça. Se é esse o caso, por que não aniquilá-los completamente? Naruto virou a cabeça para os lados. As raposas de 9 caudas desapareceram. Isso é algo que só eu posso enfrentar dentro do meu coração? Ele respondeu. Destruir a Vila das Nuvens levaria a uma guerra sem número sentido. As antigas 5 grandes vilas ninjas seriam substituídas por novas. O que isso tem a ver com você? Naruto, de olhos vermelhos, levantou a voz e estendeu as mãos. O fim da vida de um ser vivo é apenas o começo de uma nova jornada. Isso é algo que você mesmo disse. Você realmente se importa com essas vidas? A expressão de Naruto permaneceu calma. Não se trata de se importar, trata-se de respeito. Se você é outra versão de mim, deve estar bem ciente da nossa situação. Você está se referindo aos da Sociedade das Almas. Sussurrou Naruto, de olhos vermelhos, sorrindo maliciosamente. Não tente me testar. Eu sou apenas mais um você. Tenho todas as suas memórias, seja no mundo ninja ou na Sociedade das Almas. Naruto assentiu, descartando a possibilidade de que aquilo fosse apenas um genjutsu da Cachoeira da Verdade. Um mero genjutsu não poderia saber sobre eventos em outro mundo. A versão dele com olhos vermelhos realmente vinha do seu eu interior. Ele continuou. Já que você sabe, você está ciente de que somos Shinigami. Como Shinigami,
Nosso dever é respeitar a vida. Essas pessoas podem realmente não ter nada a ver comigo. Não tenho motivos para amá-los, mas também não tenho motivos para odiá-los. Para aqueles que me irritam, privá-los de algumas décadas de vida como punição me parece apropriado. Mas essas pessoas comuns, eles não cometeram nenhum mal, nem me ofenderam. Por que deveriam sofrer tanta dor? O tom de Naruto, de olhos vermelhos, endureceu. Então mate todos os ninjas. Quem quiser começar uma guerra, mate-o. Dessa forma, essas pessoas comuns e inocentes não terão que suportar tanta dor. Naruto não se comoveu com suas palavras. Matar todos os ninjas não resolverá o problema. Se uma ferramenta é mal utilizada, a culpa é dela. Ao destruir todas as ferramentas, você pode garantir que novas ferramentas não serão criadas no futuro. Naruto, de olhos vermelhos, encarou Naruto sentado na plataforma perto da piscina, abaixando a voz. Mas este é o desejo mais profundo do seu coração. Por que você está se esforçando tanto para negá-lo? Você não me representa. Naruto balançou a cabeça. Ele se levantou lentamente, colocando a mão na espada Ashura. Admito que realmente tive pensamentos como os que você disse, mas estes não são meu testamento final. Você representa apenas o lado maligno do meu coração, cheio de ódio e ressentimento. Naruto, de olhos vermelhos, também agarrou a espada Ashura. Então, você não consegue resistir ao movimento contra mim. Naruto imediatamente deu um passo à frente, brandindo sua espada. Naruto, de olhos vermelhos, levantou sua espada, contra-atacando facilmente. O choque de chakras e poderes espirituais iguais criou uma onda enorme de energia e ondas. De volta ao mundo real, na beira da piscina. Qual é exatamente a função das cachoeiras da verdade? Karin olhou para Naruto, sentindo o chakra fluindo dentro dele. A cachoeira da verdade projeta outra versão de si mesmo no mundo interior, explicou Mabuya Karin. Como um espelho, ela reflete um eu completamente oposto. Na Vila das Nuvens, normalmente apenas o Jinchuriki vem aqui para treinar. É a minha primeira vez aqui, então nunca vi isso de verdade. Ela não terminou a frase. De repente, um vasto poder surgiu do jovem loiro. Os ninjas na praia mal conseguiam suportar, rangendo os dentes enquanto eram oprimidos pela aura avassaladora. Os ninjas da nuvem estavam deitados no chão, com suas formas impressas nele. Ossos rangiam e gemiam. O que está acontecendo? Perguntou o ninja responsável pela recepção, falando com dificuldade. Sob tamanha pressão, ele não conseguia nem levantar a cabeça. Este é o jutsu do Uzumaki-sama, respondeu Mabui, com a voz trêmula. Ela teve que fazer uma pausa após algumas palavras para recuperar o fôlego antes de continuar. Mas por que foi ativado de repente? O ninja da recepção pareceu perceber algo. Deve ser porque ele está encontrando o outro eu dentro de sua mente. Eles estão brigando. Mabui lançou um olhar rápido. Ela só sabia que ele encontraria seu verdadeiro eu interior, mas não tinha ideia sobre a luta. Se ela soubesse antes, teria mantido distância. Naquele momento, a pressão subitamente se intensificou. Eles foram pressionados ainda mais fundo no chão. Não apenas Naruto, mas também de dentro dos dois nove caudas, uma aura poderosa surgiu. Dentro do mundo interior da Kyuubi, em frente às duas Kyuubi, havia uma única figura. Era outro nove caudas, envolto em energia negra, completamente intacto. Viver com humanos por tantos anos te tornou tão desonesto. Zombou o nove caudas negro, em tom de zombaria. Ou sua consciência dividida em duas tornou seu pensamento lento. Você não vê. Aquele garoto só quer usar seu poder. Os dois nove caudas ignoraram e avançaram para atacar. O nove caudas negro era forte, enfrentando os dois sem ficar em desvantagem. Tão ansioso para me atacar. É porque você não suporta ouvir a voz mais verdadeira que vem de dentro e está furioso de vergonha. Pense nisso. Uchiha Madara, Seiju Hashirama e as palavras daqueles dois Jinchuriki anteriores. Ninjas são todos iguais. A batalha continuou, mas os dois nove caudas não conseguiram evitar ser influenciados
e seus pensamentos voltaram-se para o passado. Uma após a outra, figuras surgiram em suas memórias. Uchiha Madara disse arrogantemente: tudo o que você possui é poder instável. Os únicos que podem guiá-lo são os Uchiha. Vocês, bestas com cauda, só servem para serem escravos daqueles que possuem o Sharingan. Soiju Hashirama, com uma expressão de desculpas, disse: o poder da 9 caudas é grande demais. Sinto muito, mas é melhor você ficar selado. O primeiro Jinchuriki, Uzumaki Mito, declarou resolutamente: enquanto seu poder for usado, o ódio seguirá. Você deve ficar em segurança dentro de mim. O segundo Jinchuriki, Uzumaki Kushina, disse: tanto você quanto eu realmente tivemos azar. Mas você é a calamidade do mundo, e eu sou a sua calamidade. Não importa quais palavras eles usaram, no final, sua mensagem não foi diferente do que o Uchiha Madara havia expressado no começo. Mas quando eles estavam prestes a concordar com o 9 Caudas Negro, o Yang 9 Caudas de repente se lembrou, quando o primeiro selo dos 4 símbolos foi desfeito. Naruto olhou para cima, seu rosto cheio de um sorriso brilhante e sincero, levantando seu punho para bater contra sua pata. Agora, aquele poder de décadas atrás parecia estar sendo transmitido novamente pelos nós dos dedos. Somos amigos, não somos. Essa frase ecoou mais uma vez em seus ouvidos. O Yang 9 Caudas sorriu e respondeu com raiva: é verdade. Eu ainda odeio ninjas. Aquele cara, o Uchiha Madara. Quando eu o vir novamente, vou comê-lo vivo. Mas eu não sou tão feio quanto você. Sou completamente nojento. Eu sou poderoso e magnífico. O Yi 9 Caudas também falou: não somos seres que sempre viveram em ódio. Ele também se lembrava de alguém. Alguém que também tinha cabelos loiros. Entretanto, não era Naruto, mas Namikaze Minato. Depois que as duas raposas falaram, uma voz fraca pareceu ecoar em seus ouvidos. Chamar. Chame meu nome. Eles mexeram as orelhas, tentando ouvir com mais clareza. Mas no momento crucial, quando eles estavam prestes a ouvir o nome, a 9 Caudas Negras sempre atacava, distraindo-os, e o nome escapava de suas mentes. As duas raposas ficaram mais irritadas. No mundo real, os ninjas da nuvem e Karen suportaram os 10 minutos mais longos de suas vidas. Naruto, com o rosto pesado, se apoiou enquanto se levantava. Os dois 9 Caudas também arrepiaram seus pelos e abriram os olhos. A aura opressiva diminuiu. Os ninjas finalmente conseguiram levantar suas cabeças e esticar seus corpos rígidos. Naruto. Karen olhou para ele, vendo que sua respiração estava estável e que ele não estava ferido. Ela soltou um suspiro de alívio, suavizando o tom de voz. O que aconteceu? Naruto olhou para os ninjas da nuvem. Explico quando voltarmos. Havia apenas um edifício na ilha. Seu exterior foi decorado para lembrar a boca do 8 Caudas aberta. Ao ver isso, a frustração anterior do 9 Caudas foi embora, e ele não pôde deixar de começar a zombar. Se Killer Bee estivesse lá, os insultos do 9 Caudas teriam sido ainda mais duros. Dentro da casa. O que foi isso? Perguntou Karen enquanto fechava a porta, formando um selo de mão e realizando uma técnica de selamento. Uma barreira, não particularmente forte, mas eficaz no bloqueio de sons, envolvia todo o cômodo. No meu mundo interior, encontrei a manifestação das minhas emoções negativas, disse Naruto suavemente, relatando o evento. E lutei contra isso. Ele tinha as mesmas habilidades que eu, a mesma experiência de batalha e podia até usar o poder da Kyuubi, assim como eu. No final, houve um empate, sem vencedor. 9 Caudas, não foi a mesma coisa com você. Quando isso foi mencionado, os dois 9 Caudas cerraram os dentes. O 9 Caudas Yin deu um tapa na pata e arranhou um travesseiro. Encontramos apenas um, mas era um indivíduo que havia reunido uma fonte completa. Aquele cara tinha algumas habilidades. Mesmo enfrentando nós dois, ele mal conseguiu se manter firme. Karen sorriu e comentou casualmente. Então, não ganhou, certo? Mas também não perdeu. Enfatizou o Yang 9 Caudas, repetindo 3 vezes. Não houve um vencedor claro.
poderíamos ter vencido. Mas enquanto lutávamos contra aquele cara, sempre havia uma voz ecoando em nossos ouvidos. Muito irritante. O Yin Nove Caudas arranhou o travesseiro até deixá-lo em pedaços. Exatamente. Ele ficava dizendo, meu nome é... Só diga o nome logo. Isso realmente me distraiu. Naruto ficou surpreso. Uma voz estava tentando te dizer um nome. Essa situação era muito familiar para ele. Antes de Ashura ser lançado, ele havia vivenciado algo semelhante. Os dois Nove Caudas assentiram. Shikai. Naruto os examinou atentamente. Isso parece muito com um Shikai. O Yang Nove Caudas ficou atordoado. Virou a cabeça, olhou para sua contraparte, circulando-a e examinando-a. Zanpakuto. Naruto, você tem certeza? Naruto assentiu, em resposta. Antes de Ashura ser libertado, sempre havia uma voz assim no meu ouvido. Já que você ouviu isso em seu mundo interior, é quase certo que é o sussurro de uma Zanpakuto. O Nove Caudas Yang pisou na cauda do Nove Caudas Yin. Mas eu já tenho uma espada, certo? Aquele que leva meu nome. Naruto pegou a Nove Caudas e a colocou na cama. 3 Nove Caudas alinhadas perfeitamente. Sempre vivenciamos coisas estranhas e incomuns, disse Naruto suavemente, sacando outra espada. Veja Ashura, por exemplo. Embora agora eu possa usar o poder de Ashura. Ashura não é seu verdadeiro nome. O poder que realmente me pertence ainda é uma semente. E quanto a esta espada da Nove Caudas, parece ser sua Zanpakuto. Mas, na realidade, é um símbolo de que estou tomando emprestado seu poder. Não é verdade que você não pode libertá-lo. O Yang Nove Caudas assentiu. Quando lutei contra o Oito Caudas, tentei, assim como você, dizer aquelas palavras estranhas. Mas não funcionou. Ele cerrou os dentes. Se eu não tivesse dado um tapa no Oito Caudas naquela hora, quase teria sido ridicularizado. Naruto estendeu a mão e puxou a orelha dele. Então, a voz que você ouviu provavelmente é a voz da sua própria Zanpakuto. Você é uma entidade individual, então é normal ter sua própria espada. Os olhos dos dois Nove Caudas brilharam de excitação. Zanpakuto. Eles poderiam realmente ter seu próprio Zanpakuto. Então, se derrotarmos aquele cara, vamos ouvir o nome. O Nove Caudas Yin puxou a cauda de debaixo do pé do Nove Caudas Yang. Isso é realmente interessante. Será que eu também posso me tornar um Shinigami? O Yang Nove Caudas pisou na cama, seu tom cheio de expectativa. Naruto olhou para Kyuubi, pensando confuso. Ele não estava muito claro sobre o que estava acontecendo. Nove Caudas era uma Zanpakuto genuína. Então, sua fonte de poder, a besta de Nove Caudas, deve ser algo parecido com um espírito Zanpakuto. Mas um espírito Zanpakuto poderia ter seu próprio Zanpakuto? Pensando bem, os poderes do Shinigami eram bem estranhos. Se o Zanpakuto é a manifestação do espírito, então por que seu próprio Zanpakuto poderia manifestar o poder da Nove Caudas? E por que Kurotsushi Mayuri poderia modificar sua própria Zanpakuto por meio de experimentos? Logicamente falando, com a premissa acima, mudar o poder de uma Zanpakuto deve exigir alguma forma de treinamento espiritual interior. Naruto ponderou. Mas este é o mundo ninja. Por enquanto, ele só podia guardar essas perguntas em sua mente e esperar até retornar à Sociedade das Almas para sutilmente perguntar a Mayuri sobre sua pesquisa sobre o assunto. Karin olhou para Nove Caudas e estalou a língua. Ela estendeu a mão para agarrar a outra orelha do Yang Nove Caudas. Enquanto ela ainda lutava para dominar o poder espiritual, a Nove Caudas já estava começando a dominar seu próprio Zanpakuto. Como a distância entre ela e uma raposa pode ser tão grande? O Nove Caudas mostrou os dentes e afastou a mão de Karin. Naruto sentou-se à mesa, pegou um pergaminho e começou a estudar uma parte do corpo do Oito Caudas para analisar seu poder e existência. Depois de algumas brincadeiras, Karin também começou a arrumar o quarto. Ela percebeu. Até que Akibi dominasse o poder daquele Zanpakuto e Naruto resolvesse o conjunto de suas emoções negativas, eles provavelmente não deixariam esta pequena ilha.
Este seria o lar deles num futuro próximo. Dentro da Terra da Chuva. Uma caverna subterrânea. Vários fantasmas apareceram gradualmente, lançando luzes coloridas que iluminavam o espaço escuro e estreito. Estamos sendo convocados novamente, disse um deles, carregando uma enorme foice de 3 lâminas, em tom impaciente. O que foi desta vez? Finalmente, vamos agir. A missão do nosso grupo já foi concluída, disse calmamente uma figura alta ao lado dele. Aquele com o Rinnegan falou. Zetsu, informe-os sobre as informações. O grupo barulhento imediatamente ficou em silêncio. Um fantasma com uma dioneia na cabeça falou com voz rouca. O Jinchuriki da 9 Caudas foi para a Terra do Relâmpago. Ele foi alvo da Vila das Nuvens e eles organizaram uma força para capturar a 9 Caudas. Os Jinchuriki da 9 Caudas já foram capturados pela nuvem, exclamou um fantasma com um rabo de cavalo alto. Eles nos ultrapassaram. Zetsu o ignorou e continuou. No entanto, a tentativa de captura da Vila das Nuvens falhou. Os Jinchuriki do 2 Caudas e do 8 Caudas se uniram, junto com dezenas de Jnin, e até mesmo o próprio Raikage. Mas eles não foram páreo para os Jinchuriki do 9 Caudas. A força de ataque da Vila das Nuvens foi quase eliminada. O Raikage ficou ferido e perdeu um braço e uma perna. Essas palavras fizeram com que as cores dos fantasmas escurecessem. Dentro da caverna, a atmosfera se tornou opressiva. Isso é exagero, disse o de rabo de cavalo alto, elevando a voz. Enfrentar uma vila inteira. Seria preciso que todos nós juntos conseguíssemos algo assim, continuou ele. Ele consegue fazer isso sozinho. A Vila das Nuvens usou quase toda a sua força, mas não conseguiu capturar o Jinchuriki da 9 Caudas, disse um homem encolhido quase como uma bola. Itachi, lembro que você lutou com ele antes. O fantasma com o Sharingan olhou para cima. Ele era o único na Akatsuki que não era conhecido por um codinome. O Sharingan era muito distinto. Atualmente, havia apenas 2 Sharingan em todo o mundo ninja, e todos sabiam quem ele era. Ele é muito poderoso, disse Uchiha Itachi. Nan e eu não o enfrentamos muito profundamente, então não temos certeza de quão poderoso ele é. Além disso, isso foi há mais de um ano. O fantasma alto olhou para aquele com o Rinnegan. Então, o líder nos convocou desta vez para reunir todas as nossas forças para lidar com ele. O portador do Rinnegan falou calmamente. A informação que Zetsu trouxe de volta desta vez. E as informações que Shu e Nami trouxeram há mais de um ano. Eles quase descrevem 2 pessoas diferentes. O Jinchuriki da 9 Caudas ainda é muito jovem. Se deixarmos que ele continue a crescer, ele se tornará uma ameaça significativa. Além disso, ele fez uma pausa e olhou para a planta carnívora. De acordo com alguns relatos, o Jinchuriki da 9 Caudas vem tentando reunir informações sobre nossa organização ao longo do último ano. Ele pode já saber qual é o objetivo da nossa organização. O homem com a foice riu e disse. O objetivo dele não poderia ser Itachi. Afinal, é o Sharingan. O portador do Rinnegan olhou. De acordo com as informações de Zetsu, Orochimaru, aquele cara, não parece estar morto. E ele teve alguma interação com os Jinchuriki da 9 Caudas. Nossas informações podem ter sido vazadas por aquele cara. O homem com a foice ficou em silêncio. O portador do Rinnegan examinou os fantasmas com o olhar e baixou a voz, seja por causa da força de Uzumaki Naruto, ou para garantir o sigilo da organização. Capturar a 9 Caudas se tornou uma questão urgente. Mas o campo de batalha não pode estar no território das 5 grandes nações. Ainda não estamos prontos para nos revelar a eles. Então, San, Oku, vocês 2 vão atrair os Jinchuriki da 9 Caudas para a Terra da Chuva. O resto, retorne e prepare-se para a batalha. Os 2 fantasmas gritaram e estremeceram. O homem com a foice reclamou, em tom prolongado. Vocês estão nos enviando em uma missão suicida. Vocês 2 não são a dupla imortal, disse o portador do Rinnegan. Esta tarefa é a mais adequada para vocês. E, San, você se juntou à organização depois de Orochimaru. Ninguém sabe sobre suas informações.
Você pode usar sua habilidade para pegar o Jinchuriki da 9 caudas desprevenido. O homem chamado San suspirou. Entendido, líder. Mas acho que você pode retirar essa última ordem. Eu definitivamente trarei de volta o Jinchuriki da 9 caudas. O portador do Rinnegan não respondeu a ele. Ele simplesmente formou um selo e sussurrou. Esteja preparado. Seu fantasma, então, desapareceu. As figuras dos outros também desapareceram gradualmente. A terra dos pássaros. Em uma floresta, 2 homens vestindo vestes pretas adornadas com nuvens vermelhas abriram lentamente os olhos. Idan, você sabe mesmo dizer coisas assim, disse o homem usando a faixa da Vila da Cachoeira. Você acha mesmo que consegue capturar o Jinchuriki da 9 caudas, esmagando os mais fortes das 5 grandes nações, a Vila das Nuvens? Essa força me faz lembrar de um velho conhecido que não vejo há muito tempo. Se ele crescer mais alguns anos, ele pode se tornar esse tipo de pessoa. O jovem com uma faixa da Vila das Águas Termais no pescoço se virou e cutucou a orelha com impaciência. Kakuzu, você é tão irritante. Já ouvi a história de como você sobreviveu a uma luta com o primeiro Hokage mais vezes do que consigo contar. Um suposto deus ninja. Sem falar que o Jinchuriki da 9 caudas ainda não chegou a esse nível. Mesmo que chegasse, e daí? Um status construído com base na bajulação pode realmente ser comparado a um deus verdadeiro. Jashin-sama é um verdadeiro deus. Ninguém pode resistir ao poder que vem de Jashin-sama. Kakuzu zombou. Então vamos. É um longo caminho daqui até a Terra do Relâmpago. Idan estava ansioso, já imaginando cenas de tortura do Jinchuriki da 9 caudas. Na Ilha da Tartaruga, o progresso foi lento no treinamento nas Cataratas da Verdade. Naruto era calmo e controlado, tratando as Cataratas da Verdade como uma ferramenta para testar suas habilidades. Ele lutou contra uma versão idêntica de si mesmo, capturando e registrando quaisquer falhas em suas batalhas, se refinando suas técnicas para se tornar mais forte. Foi com esse objetivo em mente. Ele não visitava a cachoeira com frequência, no máximo uma vez a cada 2 ou 3 dias. Às vezes, se chegasse a um ponto crítico em sua pesquisa ou não conseguisse descobrir como resolver um problema, não ia à cachoeira até resolvê-lo. O 9 caudas, no entanto, ia todos os dias, lutando contra seu lado negro 2 ou 3 vezes por dia. Um dos motivos era o desejo de obter o Zanpakuto. Por outro lado, ele realmente não gostava daquela versão sombria de si mesmo. Uma mera força interna, tão arrogante e convencido. Mas os resultados estavam longe de ser satisfatórios. Todos os dias ele voltava derrotado e frustrado. Isso o deixou um tanto desmoralizado. Mesmo quando discutia com Karen, seu vigor habitual diminuía visivelmente. Naruto, você pode estudar a besta com cauda quando quiser, resmungou o I9 caudas, deitado na cama com uma careta. Você não quer lidar com esse seu lado sombrio logo. Não estou com pressa, respondeu Naruto com um sorriso. O Yan 9 caudas arranhou o lençol, inquieto. Mas estou com pressa. Eu realmente tenho que engolir meu orgulho e pedir ajuda ao Naruto. Como aquela garotinha, Soifon. Isso não seria muito humilhante. Naruto leu suas emoções. Afinal, a 9 caudas era um livro aberto, com seus pensamentos escritos em todo o rosto. Ele largou o pergaminho e se virou. Você ainda não ouviu o nome dessa espada. Ambas as raposas assentiram, suas expressões ficando mais frustradas com o assunto. A voz é clara o suficiente, rosnou Yan Nine Tails, mas o nome ainda está escondido. Por que é que? Será que nosso treinamento não é suficiente? O I9 caudas arranhou o travesseiro. Naruto falou suavemente. Você é muito impaciente. Ele fez uma pausa e deu um leve tapa na coxa. Vendo como vocês dois estão agora, tenho algumas ideias novas. As 2 raposas mostraram os dentes. O que você quer dizer com como vocês dois estão agora? Como se estivéssemos em uma situação complicada. Eu penso. Talvez estejamos muito arraigados em nossos hábitos. O 9 caudas inclinou a cabeça, seus 4 olhos fixos nele.
Papai nos disse que tínhamos que lidar com a nossa escuridão interior, continuou Naruto. Então, quando chegamos às cachoeiras da verdade, naturalmente pensamos que tínhamos que matar aquele cara. O que mais? As duas raposas se sentiram justificadas. Claro que temos que nos livrar dessa coisa feia. Mas, Naruto relembrou a noite em que Muguruma Kensei e os outros se meteram em encrenca. Não importa o quão sombrio ou maligno esse cara seja, ele ainda é parte de nós. Antes de o liberar, a lâmina Ashura. Eu conseguia ouvir suas vozes, mas não conseguia ouvir seus nomes. Eu pensei sobre isso, e a razão é simples. Eu ainda não tinha me decidido. Eu queria mais poder, mas não me sentia perto disso. Eu preferia estar perto de poderes mais fracos, mas não estava disposto a abraçá-los. Inconscientemente, eu os rejeitava, e é por isso que não conseguia ouvir seus nomes. Não é que nosso poder não seja suficiente, mas que tapamos nossos próprios ouvidos. O Nove Caudas ponderou sobre isso. Então, temos que aceitar esse cara. Seu rosto instintivamente mostrou uma expressão de desgosto. Naruto agarrou a cauda do Yang Nove Caudas e começou a esfregá-la na palma da mão. Onde há luz, há sombra. Em nossos corações, não é diferente. Precisamos nos tornar a luz mais brilhante, suprimir essas sombras e deixar nossa verdadeira consciência guiar nosso corpo e mente, em vez de deixar que esses pensamentos parciais tomem conta. O Yang Nove Caudas levantou a cabeça e olhou para o garoto loiro. Naruto, você está começando a parecer bem convincente. Mas, o que houve com vocês, membros do clã Uzumaki? Pare de brincar com meu rabo. Ele mostrou as garras ferozmente, enquanto o Nove Caudas ria ao lado. Naruto se recusou a soltá-lo. No dia seguinte, os dois apareceram nas cataratas da verdade ao mesmo tempo, meditando na plataforma, prontos para enfrentar o outro lado de seus corações. Dentro da cachoeira, Naruto de olhos vermelhos emergiu, falando alto em um tom arrogante. Várias vezes você se recusa a aprender a lição. Eu sou você. Nossos poderes são exatamente os mesmos. Você não pode me eliminar. Seu tom estava cheio de ressentimento, a raiva aumentando mais ferozmente do que antes. Esse ódio não era direcionado apenas às suas experiências passadas. Agora, ele também nutria ódio pelo próprio Naruto. Naruto olhou para ele e sorriu levemente. Você está certo. Naruto de olhos vermelhos ficou surpreso. Você sou eu. Continuou Naruto calmamente. Então, por que eu deveria estar obcecado em te destruir? Ninguém consegue eliminar completamente suas emoções negativas. Os pensamentos dentro de nós mudam num instante. Já tive as ideias mais aterrorizantes. Esse o passageiro também é parte de mim. Nesse ponto, ele fez uma pausa e sacou a espada Ashura. A lâmina dourada estava vibrante de vida. Negar você é negar a mim mesmo, disse Naruto, olhando para a espada e sentindo o poder que ela continha. Naruto de olhos vermelhos sorriu. Mas você não parece querer me aceitar, nem pretende fazer o que eu disse. Reconhecimento e aceitação são necessariamente a mesma coisa. Naruto perguntou em resposta. Eu reconheço que dentro de mim existem pensamentos sombrios e malignos. Mas isso significa que devo agir de acordo com esses pensamentos sombrios e malignos. Naruto de olhos vermelhos estendeu a mão, tentando agarrar a espada em sua cintura. Mas sua mão não apareceu. Ele olhou para baixo. A Nove Caudas desapareceu, sem que ele percebesse. A espada Ashura em sua mão se espalhou em pequenas estrelas, flutuando em direção à lâmina, na mão de Naruto. Naruto de olhos vermelhos levantou a cabeça, seu tom cheio de confusão. Por que isso está acontecendo? Ele percebeu que seu poder estava desaparecendo. Ódio não resolve problemas. O tom de Naruto era gentil, como se declarasse uma verdade óbvia. Só o amor pode nutrir e dar vida à carne e ao sangue. Esse foi o entendimento que ele obteve depois de viajar entre o mundo ninja e a sociedade das almas diversas vezes. O que o tornou melhor foram pessoas como o dono da loja de conveniência, Diakou, e os capitães e vice-capitães que cuidaram dele. O que tornou Karen melhor foi o amor familiar que ele recebeu. Ele levantou a espada. Voltar.
Nós nunca estivemos verdadeiramente separados. É que essa cachoeira me mostrou a sombra sob a luz, fazendo-me pensar erroneamente que você se separou de mim como uma entidade independente. Naruto de olhos vermelhos estava lá. Seu corpo começou a se desintegrar rapidamente, assim como a espada Ashura havia acontecido antes, e foi em direção à lâmina na mão de Naruto. Dentro do seu mundo interior, na calorosa e poderosa força Ashura, um novo poder começou a emergir. Depois de absorver esse alimento, foi como se a primavera tivesse chegado, e uma semente que havia acumulado força durante todo o inverno rompeu a força Ashura, germinou e cresceu. Ele absorveu avidamente o poder restante de Ashura e continuou a crescer. Ainda precisava amadurecer, para florescer e dar frutos. Naruto olhou para ela com ternura por um momento, então embainhou sua espada. Ao mesmo tempo, em outra parte do espaço da consciência, os dois Nove Caudas estavam lutando ferozmente com o Nove Caudas Negro. Pelos voavam descontroladamente e Chakra ondula. Sua raposa tola que nunca aprende, rosnou o Nove Caudas Negro, furioso. Quantas vezes lutamos durante esse período? Eu sou seu eu interior. Somos iguais, completamente iguais. Você não pode me matar. O Yang Nove Caudas estalou a língua. Naruto nos disse que onde há luz, há sombra. Então, ele acredita que a melhor maneira de lidar com seus problemas é aceitá-los. E então usar sua própria luz para suprimir essa escuridão. O Yin Nove Caudas balançou a cauda. Mas não importa quantas vezes olhemos para você, sua forma feia realmente não consegue nos convencer de que você é parte de nós. Completamente nojento. Só de ver seu rosto nos faz perder imediatamente a vontade de fazer o que Naruto sugeriu. Enquanto falava, levantou o punho. O Yang Nove Caudas também levantou seu punho, batendo levemente contra o outro. Então, os dois Nove Caudas falaram em uníssono. Esse movimento, durante esse tempo, além de pensar em como vencer você, também estamos pensando em outra coisa, que é como nos fundir e nos tornar um todo. Eles fizeram uma pausa. O Yang Nove Caudas sorriu e soltou uma risada sinistra. Embora ainda não tenhamos nos fundido completamente, podemos, pelo menos temporariamente, nos unir em um só. E você? Zombou o Yin Nove Caudas. Consegue usar tanto poder com apenas um corpo. Seus braços estavam envoltos em chakra, surgindo como ondas, colidindo uns contra os outros e então se fundindo. Yin e Yang entrelaçados, formando um círculo. As forças do Yin e do Yang se uniram, formando gradualmente um novo corpo. Uma Nove Caudas completa. O Nove Caudas Negro zombou. Achei que você pudesse ter algo na manga. É só isso. Não se esqueça, eu já possuo todo o seu poder. Mesmo que você se funda em um, você ainda será igual a mim. O Nove Caudas ignorou, avançando para a batalha mais uma vez. Mas, como o Nove Caudas Negro havia dito, eles permaneceram empatados, sem um vencedor claro. Por que você está tão ansioso para me rejeitar? Murmurou o Nove Caudas Negro. Você já não admitiu que ainda guarda ressentimento contra o ninja. Aquele garoto também não te disse para aceitar a minha existência. Mas, o Nove Caudas cuspiu nele, cortando suas palavras com força. Como eu poderia reconhecer uma coisa feia como você? Além disso, ser rotulado como um desastre natural, um símbolo de ódio, um demônio. Esses são apenas rótulos que aqueles ninjas colocaram em mim. Em seus ouvidos, o som de uma voz chamando ficou mais forte e claro. De repente, o Nove Caudas caiu, na gargalhada. Eu sei o que você realmente é. Sua coisa feia. Seus olhos vermelhos sangue se fixaram no Nove Caudas Negro. Você não é a escuridão dentro de mim. Eu nunca me neguei. Ódio é só ódio. Eu poderia até admitir abertamente para Naruto que causei as mortes de Namikaze Minato e Kushina. Então por que eu teria problemas em admitir que tenho um lado sombrio? O Nove Caudas Negro zombou. Se eu não sou você, então o que sou? O Nove Caudas deu um passo para trás, colocando a pata na barriga. Naruto certa vez nos descreveu como bestas com cauda. Ele disse: somos como um espelho.
A maneira como você nos trata refletirá a maneira como tratamos você. Naquela época, não levei essas palavras a sério. Até ele abaixou a cabeça, sentindo dentro de si aquele poder completo e ininterrupto, aquela consciência intacta e as coisas que tinham começado a fermentar dentro deles. Acabei de obter todas as memórias do meu outro eu, continuou a Nove Caudas, e percebi uma coisa. Naruto não é uma exceção. Namikaze Minato era o mesmo. A atitude que refletimos para eles correspondia perfeitamente às palavras de Naruto. Então, você, coisa feia, é o ódio daqueles ninjas. Eles não entendem o meu poder, nem o significado da minha existência. O Nove Caudas cerrou a pata, agarrando o poder que se solidificava lentamente. Com sua compreensão superficial e fraca, eles me rotularam como um desastre natural, como ódio. Você é a personificação da consciência deles. Você não é parte de mim. O Nove Caudas negro ficou em silêncio. O Nove Caudas agarrou firmemente o cabo de uma lâmina. E tem mais uma coisa que Naruto errou. A razão pela qual não consegui ouvir esse nome até agora. Não foi porque eu estava negando você, nem porque eu tampei meus próprios ouvidos. Foi porque eu nunca tinha tentado me fundir em um até agora. Agora que estou completo, finalmente posso ouvi-lo. Você, coisa feia, consegue exercer tanto poder. O chakra surgiu, intenso e avassalador. A raposa de Nove Caudas ergueu a voz, gritando seu nome. Brilhe, raposa escondida no espelho. Com uma pegada firme, ele sacou uma lâmina longa e fina do corpo. A lâmina era incolor, quase transparente. Esta é a minha Zanpakuto. O Nove Caudas sorriu. Agora, eu vou te cortar. Ele cortou sua lâmina, o vento forte uivando. O Nove Caudas negro contra-atacou, tentando extrair algo do próprio corpo. Mas nada aconteceu. Não conseguiu extrair nada. Alguns ataques depois, o Nove Caudas negro estava encharcado de sangue. Suas feridas estavam abertas e uma névoa negra saía delas. Até mesmo a lâmina na mão do Nove Caudas parecia estar contaminada pela névoa negra, escurecendo em cor. O Nove Caudas negro arreganhou as presas, com uma expressão impaciente ao extremo. Abriu a boca, formando rapidamente uma bola da besta com cauda e disparando ar. O Nove Caudas, no entanto, não contra-atacou da mesma maneira. Ele levantou sua lâmina, cortando a bola da besta com cauda. Dentro de seu corpo, o chakra surgiu violentamente, consumindo uma quantidade igual à necessária para liberar a bola da besta com cauda. E aquela bola da besta com cauda, como uma esfera comum, foi distorcida e remodelada antes de ser completamente absorvida pela lâmina transparente. Naquele momento, a maior parte da lâmina foi tingida de preto. Minha lâmina pode absorver ataques, ergueu a Nove Caudas. Então, comprima-os e libere-os novamente. Deixe que seu próprio ódio o destrua. Você é feio. Ele balançou com força. Energia jorrou naquele instante, e uma pequena esfera altamente comprimida saiu da ponta da lâmina. Atingiu o Nove Caudas negro, despedaçando seu corpo enorme, junto com o mundo real. Sob o impacto daquela força imensa, descontrolada e repentinamente liberada, o rio agitava-se, espirrando violentamente. O Nove Caudas abriu os olhos, olhando para o lado, onde Naruto havia espalhado seu chakra, formando uma barreira na plataforma, com o rio caindo como chuva, mas não os encharcando. À esquerda e à direita, ainda havia duas raposas. Então, como foi? Naruto perguntou com um sorriso alegre. Suas almas se fortaleceram agora. Vocês dominaram sua Shikai. O Yang Nove Caudas sorriu e assentiu, em afirmação. Isso mesmo, eu dominei Shikai. E eu matei aquela coisa feia e imunda. Mas, Naruto se inclinou, olhando para as duas raposas, mas não viu nenhum traço da Zanpakuto ao redor delas. Eles retornaram para sua residência. Karin ativou uma barreira para impedir que alguém escutasse. Surpresa, ela se virou para examinar as duas raposas. Vocês realmente têm o mesmo poder que Naruto, incluindo aquela tal Zanpakuto. Mas onde estão suas espadas? Naruto também estava curioso.
Ele procurou cuidadosamente na cachoeira, até mesmo preocupado que as espadas pudessem ter caído na água, e mergulhou para procurá-las. Mas ele não encontrou nada. Não sabemos. Yan Nove Caudas piscou e balançou a cabeça. Só ouvi o nome, mas não recebi uma espada. Embora, quando eu estava lutando contra aquele cara feio, eu tenha usado uma. Mas por algum motivo, não apareceu. Os dois se revezaram explicando a situação, principalmente quando diziam: Naruto, você estava errado. Esse cara não é meu lado negro. Eles abanavam o rabo animadamente, sentindo-se orgulhosos. No entanto, eles se tornaram mais reservados ao mencionar o Zanpakuto. Naruto pensou por um momento e propôs uma hipótese. Sob as cachoeiras da verdade, meditamos e entramos em nosso mundo interior. Como você já domina esse poder, você conseguiu usá-lo sem problemas. Mas no mundo real, você não tem um Azaushi. É por isso que você não tem uma espada. Yan Nove Caudas estava impaciente. Ainda precisamos de um Azaushi. Pelo que me lembro, Naruto, você não obteve um Azaushi uma vez. Como você tem duas espadas? Naruto removeu a Nove Caudas e explicou. Esta espada foi formada a partir do seu poder. Aquele de Ashura é aquele que nasceu de Azaushi. E Nove Caudas ponderou. De fato, durante a batalha agora, extraímos uma parte do nosso poder de nossos corpos para condensar em nossa própria espada. Yan Nove Caudas também parecia pensativo, encarando Yi Nove Caudas. O que você está tentando fazer? Yi Nove Caudas perguntou cautelosamente, dando 2 passos para trás e esbarrando em Karin. Apesar da pergunta, sendo a mesma raposa, ela sabia o que a outra estava pensando. Ele se virou para ver quem era, pensou por um momento e então, relutantemente, enfiou o rabo na mão dela. Naquele momento, estar perto de Karin parecia mais seguro do que estar ao lado de seu outro eu. Eu só queria ver se você conseguiria se tornar uma Zanpakuto, murmurou Yan Nove Caudas. Yi Nove Caudas mostrou os dentes. Por que você mesmo não tenta primeiro? Yan Nove Caudas respondeu confiantemente. Eu entendo o poder dos Shinigamis melhor do que você. Então deveria ser eu. Yi Nove Caudas bocejou. Yan Nove Caudas atacou. As duas raposas começaram a brigar, e Karin rapidamente se afastou. Em pouco tempo, elas já tinham rasgado a cama em pedaços. Não adianta, disse Yan Nove Caudas, balançando a cabeça em decepção enquanto agarrava a cauda de Yi Nove Caudas. Não podemos fazer uma espada. Parece que precisamos de um Azaushi. Naruto assentiu, olhando para Karin. De fato, o relacionamento entre ele e Nove Caudas era um caso especial. Na maioria das situações, um Shinigami precisa de uma Zanpakuto para atingir o Shikai. E mesmo alguém tão poderoso quanto Nove Caudas não é exceção. Então, se ele quisesse transformar Karin em uma Shinigami, ele primeiro teria que descobrir como dar a ela uma Zanpakuto. Mas ele não conseguiu trazer nada da Soul Society de volta. O Nove Caudas era mais fácil de lidar, com os selos conectando, permitindo que ele fosse para a Sociedade das Almas juntos. Mas Karin, ele não conseguia exatamente selar Karin dentro de seu corpo. Ele ainda precisava entender a essência do Azaushi. Naruto de repente se lembrou de que o Azaushi também parecia ser forjado, mas não parecia haver uma instalação de forja para Azaushi na Seireitei. A 12ª Divisão não cuidava disso, e também não parecia ser responsabilidade da 1ª Divisão. Ele percebeu um ponto cego que nunca havia considerado antes. De onde vem Azaushi? Isso precisava ser investigado quando ele retornasse à Soul Society. A propósito, Nove Caudas, qual é a habilidade das suas Zanpakuto? Naruto inclinou a cabeça, olhando para o ainda persistente Yan Nove Caudas. Falando nisso, Yan Nove Caudas ergueu a cabeça orgulhosamente. Minha espada se chama Kokuragami. De acordo com os termos do Shinigami, ela deve ser classificada como uma Zanpakuto do tipo Kido. Não importa que tipo de ataque seja usado contra mim, Kokuragami irá absorvê-lo. Claro, por mais chakra ou pressão espiritual que o oponente use, devo consumir uma quantidade equivalente. E a energia armazenada na espada não pode exceder a quantidade máxima de energia que possuo.
mas não se dissipará com o tempo. Pode ser retido indefinidamente. Quando a energia acumulada atinge um nível satisfatório ou é totalmente armazenada, ela pode ser comprimida e liberada inteiramente pela lâmina. Naruto assentiu, seus olhos brilhando de interesse. Parece uma espada muito poderosa. Na melhor das hipóteses, ele poderia até mesmo liberar todo o poder da Nove Caudas em um único ataque. Claro, é o meu poder. Como poderia ser fraco? Os dois Nove Caudas ergueram a cabeça orgulhosamente, com as caudas balançando. Estou muito satisfeito com a sua habilidade. Embora eu não tenha certeza se ele consegue absorver Genjutsu. A primeira coisa que lhe veio à mente foi o Sharingan. Então veio a imagem do rosto calmo de Suzuki Aizen. Mesmo que você não tenha uma Zanpakuto, Naruto insistiu. Já que você já alcançou o Shikai, por que não tenta o Bankai? Você ainda se lembra daqueles métodos de treinamento, certo? Os dois Nove Caudas responderam em uníssono. Eles pularam em outra cama intacta, parecendo bastante adequada, e começaram a meditar. Karin olhou para eles com inveja, tirou um pergaminho e começou a ler. Até as raposas conseguem fazer isso. Que desculpa eu tenho para relaxar? Estudar. Eu me recuso a acreditar e não consigo aprender. Embora o treinamento tivesse terminado, Naruto e os outros permaneceram na ilha por mais algum tempo. Karin visitava ocasionalmente as Cataratas da Verdade. Mas para um ninja comum, esse treinamento apenas fortalece sua determinação e não leva a nenhum aumento significativo de poder. Karin passou mais tempo estudando técnicas. Uma semana depois, Naruto deixou a Ilha da Tartaruga e pegou um navio de volta para a Terra do Relâmpago. Ele recusou os grandes convites do Daimyo e do Raikage e deixou a Vila das Nuvens com Karin. Eles montaram um acampamento temporário em uma caverna nas profundezas das montanhas. Uma fogueira foi acesa, tremeluzindo e balançando. Alguns ursos selvagens tremiam em sua toca, onde dormiam pacificamente até que esse grupo apareceu de repente. Eles disseram que queriam passar a noite, mas, fossem as duas pessoas ou as duas raposas aparentemente pequenas, todos tinham uma aura assustadora, terrivelmente forte. O treinamento Bankai da Kyuubi não estava indo bem. Depois de uma semana, não houve resultados, assim como quando Naruto tentou pela primeira vez. Talvez seja porque não temos uma espada, Naruto o consolou. Quando tivermos uma espada, vai funcionar. Yang Nove Caudas balançou a cabeça. Receio que não tenha nada a ver com uma espada. Naruto olhou para ele, intrigado com suas palavras. Não posso realizar o treinamento Bankai com a espada Nove Caudas, porque ela não é minha espada. É apenas um poder emprestado a você. Yang Nove Caudas balançou sua cauda e continuou analisando. E no mundo interior de antes, eu não conseguia nem realizar a liberação inicial, Shikai. Não foi porque eu estava resistindo internamente. Foi porque nós dois não estávamos unidos como um só. Nossa consciência de alma não estava completa. Naruto assentiu. A Nove Caudas já havia mencionado isso antes. O Bankai não é a evolução do lançamento inicial. Yang Nove Caudas ponderou. Então, o Bankai exige verdadeira completude. Todo esse tempo eu não te contei sobre isso. Mas agora que estou falando nisso, você deveria poder me dar alguns conselhos. Naruto inclinou a cabeça, olhando para ela. Estou incompleto, disse Yang Nove Caudas seriamente. Naruto olhou para Yang Nove Caudas e depois para Yi Nove Caudas. Sim, você sempre foi incompleta, Karin assentiu, ecoando o mesmo pensamento. O Nove Caudas balançou a cabeça. Não é tão incompleto assim. Ele fez uma pausa. Naruto, você sabe por que há tantas criaturas poderosas no mundo, mas apenas 9 bestas com cauda, cada uma com aparências e habilidades diferentes, são categorizadas juntas. Naruto balançou a cabeça. Ele não tinha ouvido falar do passado das bestas com cauda. Tem relação com o sábio dos 6 caminhos. Yang Nove Caudas fez uma pausa. Como você adivinhou? Todos os mistérios do chakra remontam ao sábio dos 6 caminhos, respondeu Naruto suavemente. Yang Nove Caudas abaixou a cabeça. Você se lembra da árvore divina da qual o grande sábio sapo falou? Naruto assentiu.
Essa é a origem de todo o chakra, e também a origem de nós, bestas com cauda, continuou Yang Nove Caudas, com a voz mais lenta. Aquela árvore divina recebeu um nome do sábio dos 6 caminhos. Ele a chamou de 10 caudas. Nós, bestas com cauda, nasceram quando o sábio dos 6 caminhos dividiu o poder do 10 caudas em 9 partes. Então, mesmo que eu una minhas metades Yin e Yang, ainda estarei incompleto, apenas o nono de um todo. Naruto parecia pensativo, com um olhar curioso nos olhos. 9 caudas. Você tem alguma lembrança de quando era o 10 caudas? Yang Nove Caudas balançou a cabeça. Claro que não. Ele fez uma pausa. As coisas que você quer saber, também não entendi. Naruto assentiu, sem decepção, já que não há lembranças de ser o 10 caudas. Isso prova que, embora seu poder venha dele, você já é uma entidade independente, não apenas uma parte dela. Por que você tocou nesse assunto, de repente hoje? Yang Nove Caudas inclinou a cabeça. De repente, me lembrei. Achei que você estava se saindo bem ultimamente. Então, como recompensa por ouvir meus conselhos, liberte o 2 caudas e o 8 caudas. Além disso, se o Uchiha Madara realmente tem laços com a Akatsuki, então seu objetivo ao coletar as bestas com cauda pode ser despertar o 10 caudas. Naruto ponderou. Uchiha Madara, hein? 9 caudas. Não desista do treinamento de Bankai, disse ele após refletir um pouco. Já que você consegue dominar sua própria versão inicial, não há motivo para não dominar sua própria Bankai. O capitão Kushiki não disse que o treinamento Bankai leva décadas. Só por precaução, também podemos procurar pelas outras bestas com cauda. Se pegarmos emprestado um pouco de chakra deles, pode ajudar. Os 2 9 caudas ficaram momentaneamente atordoados, depois assentiram pesadamente e tossiram 2 vezes. De fato, foi exatamente por isso que eu disse isso. Eu tive o mesmo pensamento. Karen olhou para eles com desdém. Realmente,